Aí, bom dia, bom dia, bom dia para o pessoal da gravação. Agora também recebemos o recado oficial de que estamos gravando para a nossa aula de hoje, bem focada em vestibulares aí do Sul, né? Uma aula que vai focar em história do Rio Grande do Sul. História do Rio Grande do Sul. A gente, quando pensa nesse conteúdo, tem algumas provas que a gente imagina, né? Que são as provas nas quais esse conteúdo vai ser mais útil. Em questão de foco mais comum do pessoal do Sul, eu diria que a federal, né, a URGS, cobra ao menos uma questão por ano, aí aparece uma questão de história do Rio Grande do Sul. Daí a gente tem vestibulares como o PUC do Rio Grande do Sul, como o FSM, que também devem cobrar aí alguma coisa desse conteúdo, além de vestibulares privados, como a UPF, sempre tem alguma coisa de Rio Grande do Sul, enfim, né, um eixo de conteúdo que aqui nesses vestibulares mais sulistas aparece pelo menos uma questão por edição, é normal da gente esperar. Quando eu falo de história do Rio Grande do Sul, pessoal, tem um negócio que eu acho que facilita um pouquinho a nossa vida, que é a gente relembrar quais são os períodos da história do Brasil, e isso faz a gente conectar esse conteúdo um pouquinho melhor. Então vamos só lembrar o seguinte, ó, para a gente pegar uma espécie de parâmetro de séculos aqui para a gente analisar. Um parâmetro dos séculos. Porra, tá dando uma falhadinha bem no meio ali. Aí. Parâmetro dos séculos que a gente divide aqui a história do Brasil, e daí a minha explicação sobre Rio Grande do Sul vai ficar mais fácil de entender. Tem aquele grande período da história do Brasil que a gente chama de Brasil colônia, tá? Aqui a gente está falando dos séculos 16 até o iniciozinho do século 19, tá? Até o início do século 19 a gente está falando em colônia. Daí, do início do século XIX até o fim do século XIX, a gente está falando em Brasil Império, aquele período em que o Brasil já conseguiu a sua independência, né? Mas mantém ainda uma estrutura de monarquia. Então, esse período, o Rio Grande do Sul vai ser parte de uma monarquia. Daí, inclusive, teve momentos, né, em que o Rio Grande do Sul tentou se separar dessa monarquia, como a Farroupilha, que a gente vai estudar aqui dentro desse eixo de império também. Daí depois a gente colocaria, né, o ano de 1889 como parâmetro, mas eu acho que a gente pode entender, para simplificar a nossa vida, como o século XX. O século XX é aquele em que a gente estuda o Brasil República. Daí tem República Velha, Era Vargas, República Democrática, ditadura civil-militar e Nova República, que é aquele período pós-ditadura, beleza? Então, quando eu for montando o nosso eixo de história do Rio Grande do Sul, eu sempre vou ficar destacando esses parâmetros, porque daí facilita a nossa conexão de conteúdo, já que a história do Brasil normalmente é um conteúdo que a gente tem um pouquinho mais claro na nossa mente, eu uso ele como parâmetro para facilitar a compreensão de Rio Grande do Sul. Beleza? E para começar essa história do Rio Grande do Sul, eu vou começar falando de antes da colonização. Antes da colonização, a gente poderia chamar assim, né, de período pré-cabralino, ou seja, antes da chegada de europeus aqui na América do Sul, que normalmente a gente usa 1500 como parâmetro. Mas antes disso é interessante que a gente entenda que o Rio Grande do Sul ele passou ao longo da história pré-colonial por dois grandes momentos de povoamento, né? A gente sabe, ó, dois momentos de povoamento. Isso daqui quem explica para a gente é principalmente o pessoal da arqueologia, né? O pessoal que estuda esses vestígios deixados pelas comunidades mais antigas, eles percebem que em dois momentos da história vieram grupos humanos mais numerosos para habitar territórios que hoje a gente chamaria de Rio Grande do Sul. Teve um primeiro fluxo por volta de 10.000 antes de Cristo, tá? E daí depois teve um segundo fluxo por volta do que eu vou chamar de ano zero. O ano zero não existe, tá? Mas é só para a gente ter um parâmetro. Digamos, cerca de 2.000 anos atrás. Cerca de 2.000 anos atrás,
ali por volta, então, do que na era cristã a gente chamaria de ano 1 e tal, mas cerca de 2.000 anos atrás, a gente teve um novo momento de povoamento desse território. Esse momento mais atual, digamos assim, que faz somente 2.000 anos, a gente tem um pouquinho mais de informações, né? Porque os vestígios os guaranis eles vão ser muito presentes na nossa aula de hoje, né? Opa, peraí, agora que apareceu o meu sinal aqui de conexão instável. Só um pouquinho. Me avisa aí quando voltar. Eu vou ir falando para tu saber se a conexão voltou para me dizer. Voltou? Valeu. Mas o que eu estava dizendo é que aqui, quando a gente fala desse povoamento mais antigo, 10.000 anos antes de Cristo, as informações que a gente tem são menores, né? Porque os vestígios eles costumam se perder mais com essa diferença, né? Essa diferença de tempo. Ali, por volta de 2.000 anos atrás, nós temos vestígios mais sobreviventes, então as informações acabam sendo mais numerosas. A gente sabe, inclusive, quais são as grandes etnias que vieram por volta desse período, e eu estava começando a dizer, né, das 4 grandes etnias, a principal na nossa aula de hoje vão ser os guaranis. Os guaranis eles vão ser muito presentes no nosso conteúdo por causa daquela história lá dos 7 povos das missões, por causa das guerras guaraníticas, Sepete Araju. Então é um grupo, né, que no nosso conteúdo de Rio Grande do Sul colonial vão ter uma participação bastante forte na aula de hoje. Além dos guaranis, sabemos que 2.000 anos atrás, mais ou menos, chegaram aqui os Gês, chegaram aqui os chamados charruas. Ah, o Guaraná, senhor, é do Guaraná. E nós temos também os minuanos. Inclusive, o Guaraná charrua, o símbolo, né, é um indígena a cavalo. Exatamente por causa dos charruas. Os charruas eram conhecidos como muito habilidosos no adestramento de cavalos, né? E daí o símbolo do Guaraná até hoje faz uma menção a isso. Então nós temos uma cultura inútil, né? Já pensou a URGS cobrando o rótulo do Guaraná Charrua? E isso ia nos pegar prevenidos. Mas o que que acontece, pessoal? Esses grupos, eles são só uma parte da grande diversidade, né, indígena que habitava esse território antes da chegada dos europeus, tá? E daí o que que é legal que a gente perceba? Quando nós passamos para o início da colonização, eu falei desses grupos indígenas antes da colonização do Brasil, mas quando a gente chega nesse eixo início da colonização, o que, que é legal que a gente perceba? Que esse território, né, a gente poderia chamar essa parte do conteúdo de Rio Grande do Sul no Brasil colônia, beleza? Seria um Rio Grande do Sul no Brasil colônia. Quando a gente fala desse conteúdo, qual é a primeira coisa que a gente tem que lembrar? Que inicialmente o Rio Grande do Sul não era parte do território português. Então, só uma menção rápida, um conteúdo bastante conhecido já, mas o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado ali em 1494, dividia esse território e o que hoje nós chamaríamos de Rio Grande do Sul, na época, obviamente não tinha esse nome, mas esse território era da Espanha. Se a gente fosse buscar, né, essa marca do Tratado de Tordesilhas, vamos lembrar que esse tratado ele passava, peraí que eu já vou ajustar, vou fazer a linha de qualquer jeito aqui e eu já ajusto ela, mas o Tratado de Tordesilhas ele passava por Laguna, em Santa Catarina, atual Santa Catarina. Ó, agora não vou conseguir arrastar aqui. Espera aí que eu vou deixar essa linhazinha no lugar certo de onde passava. Ó, aqui. A gente vai ter o Tratado de Tordesilhas passando por Laguna,
em Santa Catarina. E esse território, então, que hoje nós chamamos de Rio Grande do Sul, ficava sob tutela espanhola, beleza? O que que vai nos ajudar a entender por que que isso mudou? O que que vai nos ajudar a entender por que que esse Rio Grande do Sul, que era para ser espanhol, vai acabar se consolidando como um território português, pessoal? E daí a gente vai ter que falar, principalmente, olha só que loucura, a gente vai ter que falar principalmente do bandeirantismo. O bandeirantismo vai ser. Não entendi por que que voltou isso daqui, ó. Que loucura. Deixa eu colocar o título aqui de volta. Pré-Cabralino. E aqui a gente está falando do Tratado de Tordesilhas e o Rio Grande do Sul era da Espanha. O que a gente vai ter que entender, então, para pegar essa transição é a importância do bandeirantismo. Então, a gente poderia, se aqui a gente está falando do século XVI, a gente poderia chegar no século XVII e falar sobre como o bandeirantismo teve uma participação importante nesse atravessar da linha de Tordesilhas. Né? Tem um conteúdo, inclusive, que se chama União Ibérica, que a gente estuda ali em História do Brasil, que nos ajuda até a entender por que, que os bandeirantes tiveram algumas facilidades. Né? Lembrem que tem alguns períodos da história do Brasil colônia, cerca de 60 anos, em que o Brasil passou a ser, de certa forma, uma colônia espanhola, por causa da chamada União Ibérica. Então, isso facilitava o deslocamento de pessoas através do Tratado de Tordesilhas. E os bandeirantes aproveitaram muito esse momento para se deslocar para outros territórios. Eles iam muitas vezes em busca de quilombos para destruir, em busca de regiões que pudessem ter metais preciosos ou em busca de indígenas. Lembra que eles iam também em busca de indígenas para tentar escravizar e ganhar dinheiro em cima dos indígenas? Então, ao longo do século XVII, os bandeirantes tiveram algumas facilidades para atravessar o Tratado de Tordesilhas. Isso permitiu que Portugal expandisse o seu controle por regiões que não eram para ser portuguesas. E Portugal, inclusive, vai aproveitar para em 1680 realizar a fundação de uma colônia portuguesa em território espanhol. A fundação da chamada colônia de Sacramento. Colônia do Sacramento. Pessoal, a primeira pergunta, então, é qual o interesse português ao realizar a fundação da colônia do Sacramento? Por que Portugal tem interesse nesse território? E daí tu precisa anotar assim, ó, busca por participação na economia da prata. Portugal busca expandir o seu controle em região ao sul, porque tem interesse em participar da economia da prata que a Espanha estava desenvolvendo com significativo sucesso. Né? Quando a gente fala desse Tratado de Tordesilhas, pessoal, um negócio legal da gente perceber é que quando o tratado foi pensado, ele meio que é pensado para favorecer Portugal. Né? Boa parte dos territórios que Portugal tinha mais interesse, como, por exemplo, a região das Índias, esses territórios ficavam sob tutela portuguesa. Só que no final das contas, se percebeu que a Espanha deu uma sorte gigante, porque o território espanhol na América, principalmente na Bolívia, Potosí, foram territórios muito, muito ricos em prata. Então a Espanha ficou com um território muito vantajoso. Portugal vai acabar se sentindo, né, meio que azarado nessa distribuição territorial. E agora Portugal vai tentar participar dessa economia. Então Portugal vai atravessar, com auxílio dos bandeirantes, o Tratado de Tordesilhas e vai buscar criar uma colônia aqui, ó,
Por quê? Porque aqui é a bacia do Rio da Prata. Essa prata que a Espanha explorava principalmente na região de Potosí, atual Bolívia, era levada por embarcações pelos rios e era escoada para a Europa por aqui, pela bacia do Rio da Prata, que recebe esse nome exatamente por isso. Né? Então, Portugal queria ter uma colônia aqui para poder tentar lucrar com a prata de alguma maneira, quem sabe cobrando para a Espanha poder passar por ali. Então, esse era o interesse de Portugal ao fundar Colônia do Sacramento em 1680, beleza? Eu vou deixar um mapa aqui que vai simbolizar isso bem e fica como lembrete daí desse interesse português. Ó, nós temos a fundação da Colônia do Sacramento como uma estratégia para tentar participar dessa economia da prata, prata que vinha das regiões mais ao norte da América do Sul por esses rios e depois era exportada por aqui. Por isso a criação da colônia do Sacramento no final do século XVII. Beleza? Então vamos lá, sistematizando. Eu já te mostrei 3 tópicos sobre a história do Rio Grande do Sul. O primeiro fala sobre os povoamentos antes da chegada dos europeus. Nós vimos que existem 2 grandes momentos. Daí, depois de falar sobre esses povoamentos no período pré-cabralino, falei principalmente do século XVI, início da colonização, século XVI, tá? Falei de Tratado de Tordesilhas, que na verdade é anterior, por isso eu não tinha colocado século, lembrei. Eu falei do Tratado de Tordesilhas, que ali é do final do século XV, e daí que ao longo do século XVI, o Rio Grande do Sul é um território espanhol. Passando para o século XVII, falamos sobre como os bandeirantes conseguiram atravessar o Tratado de Tordesilhas, inclusive tem um contexto histórico que favoreceu isso, que é a chamada União Ibérica, e daí depois a gente viu que Portugal conseguiu atravessar o Tratado de Tordesilhas muito por conta do seu interesse, principalmente na economia da prata que a Espanha vinha desenvolvendo. Agora, a partir do século XVIII, a gente vai ter as primeiras iniciativas de tentativa de trocas territoriais. O século XVIII é aquele momento em que a gente fala dos tratados, como o Tratado de Madrid, Tratado do El Pardo, Tratado de Santo Ildefonso. Então, agora é um momento para a gente redobrar um pouquinho a atenção, tá? Entendemos que Portugal conseguiu fundar a colônia de Sacramento, agora vamos levar até o século XVIII para a gente ver como essas relações territoriais passaram a ser estabelecidas. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa perceber, e daí eu vou trazer o mapa de novo para cá, para essa página, porque ele vai me auxiliar. A primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: se o território português vinha até aqui originalmente por causa do Tratado de Tordesilhas, né? O território português não vinha para todo esse território do Rio Grande do Sul, ficava aqui em Laguna, Santa Catarina. Só que agora Portugal foi lá e conseguiu fundar uma colônia, que é a Colônia de Sacramento. Mas existe um vazio aqui, ó. Existem territórios entre Colônia do Sacramento e Laguna, em Santa Catarina, que estão muito desabitados, territórios que estão muito desprotegidos. Então, uma das coisas que Portugal vai ter que fazer é criar estratégias de povoamento dessas regiões. É por isso que o primeiro tópico que eu quero que tu coloque dentro do século XVIII ocorreu em 1737, quando foi a fundação de Rio Grande. Rio Grande, que vai se consolidar como a primeira capital da história do Rio Grande do Sul, foi fundada em 1737. E onde que fica Rio Grande? Presta atenção no mapa agora. Rio Grande fica aqui, ó. Olha que interessante. A meio caminho entre Laguna e Colônia do Sacramento. Então, a gente tem um território que vai estar numa localidade muito estratégica, porque oferece um ponto, né, de concentração e até mesmo de saída militar
quando eu preciso defender toda essa fronteira aqui. Então, nós temos a fundação de Rio Grande como uma estratégia de Portugal para controlar melhor o litoral entre Laguna e Colônia do Sacramento. Beleza? Então, a gente pode dizer que a fundação de Rio Grande atende a dois interesses que estão muito conectados. Por que que Rio Grande foi criada? Foi criada para povoamento. Eu preciso encher de pessoas ali, mas esse encher de pessoas tem a ver com proteção, tem a ver com a defesa desse território, né? Inclusive, Rio Grande tem uma peculiaridade. Normalmente, as cidades, na história do Brasil colonial, elas são fundadas ao redor de uma igreja, né? De uma capela, de uma praça central, em que normalmente tem uma igreja. Mas Rio Grande foi fundada ao redor de um presídio. O presídio, que de certa forma servia como um forte militar, por isso a ideia de proteção, por isso a ideia de defesa, que é o Jesus Maria José. O presídio Jesus Maria José foi ao redor dele que foi fundada a cidade de Rio Grande, e repito, acaba se consolidando como a primeira capital do Rio Grande do Sul. Dali? Então, aqui a gente entende, a gente percebe quais são as grandes estratégias portuguesas para consolidar o controle sobre esse território. Só que agora, pessoal, a Espanha vai começar a propor algumas coisinhas para Portugal. Tá? E eu meio que nos preparo para essa parte da aula, que é a parte dos tratados, é uma partezinha que acaba virando um pouquinho de decoreba até. Por isso que é uma partezinha que normalmente, né, eu gosto de pedir para a gente redobrar um pouquinho a atenção, porque de fato a gente vai ter alguns tratados territoriais que é legal que a gente conheça. Não precisa decorar para caralho, mas entender o processo de criação desses tratados e como que eles se desenvolveram é algo que nos interessa, tá? Então vamos lá. Ao longo do século XVIII, vou botar o ano para trabalhar, exatamente. Ao longo do século XVIII, a gente teve, então, a consolidação desse controle português, só que logo se percebeu que o controle de Portugal sobre Colônia do Sacramento era muito frágil. Por quê? Porque a Espanha criou estratégias para que Portugal não conseguisse se expandir aqui. Por exemplo, a Espanha fundou Montevidéu e a Espanha fundou Buenos Aires. Então, isso era uma forma de impedir que Portugal se expandisse, de impedir que Portugal consolidasse o seu controle sobre a bacia do Rio da Prata. Então, logo se percebeu, Portugal percebeu, que o controle sobre essa territorialidade seria frágil, seria instável. Enquanto isso, a Espanha tinha o controle sobre um território que Portugal queria bastante. Olha para o nosso mapa. A Espanha, pessoal, tinha o controle sobre esse território aqui, ó, que eu estou demarcando no mapa. Território esse que a gente acaba chamando depois, né, de missões jesuíticas, de povos das missões, né? É muito comum que a gente chame de os 7 povos das missões, mas a gente vai tomar um cuidado, tá? Porque 7 povos são os que ficaram para o lado do Rio Grande do Sul, ao final de todo esse atrito que eu vou te contar agora. Mas ao todo eram 39 povos das missões. O que, que são os povos das missões? Tá? São povos indígenas que foram reunidos nas chamadas reduções jesuíticas. Vamos de novo. Os jesuítas, eles tinham vindo, né, cumprir alguns papéis religiosos, culturais dessa colonização, porque lembrem que o projeto colonial sobre a América não era só um projeto econômico e político, também tinha a ver com um projeto cultural de expansão da cristandade, tinha a ver com uma política da Igreja Católica, que a gente chama de contra-reforma, né? Lá na Europa estavam se consolidando as reformas protestantes e a Igreja Católica queria conter isso de alguma maneira. Então, os jesuítas, eles vinham para a América para catequizar os indígenas, mas também para explorar essa mão de obra indígena. Daí tá.
Os jesuítas, então, eles trabalhavam no que nós chamamos de missões ou reduções, que são vilarejos onde eles agrupavam essas comunidades indígenas, onde eles catequizavam, onde eles davam educação, essa educação europeia, né? Essa cultura católica era passada, e também eram territórios onde o trabalho indígena seria explorado, mas de maneira não escravizada. Então, para algumas comunidades indígenas, os jesuítas representavam, entre aspas, uma espécie de proteção. Proteção contra quem? Principalmente contra os colonos portugueses e os bandeirantes, porque esses caras estavam muito dispostos a escravizar os indígenas. Então, ao mesmo tempo que os jesuítas atendiam os interesses europeus de catequizar, de europeizar esse indígena, para algumas comunidades indígenas isso representava uma espécie de proteção contra a escravização. Daí tá. Então, nesse território que eu marquei no nosso mapa, existiam os povos das missões que eram coordenados pelos jesuítas da província do Paraguai. E o que Portugal começa a perceber? Olha só a ideia. Já que o controle nessa região de Sacramento vai ser instável, já que eu não vou conseguir consolidar a colonização desse território, será que não vale mais a pena eu consolidar isso daqui? Porque eu já consegui fundar Rio Grande está se povoando legal. Eu já consegui consolidar Laguna, as coisas estão crescendo. Eu vou acabar fundando cidades aqui na região de Viamão, na região de Tramandaí. Então, será que não vale mais a pena, em vez de eu ficar nesse projeto aqui de Sacramento, eu pegar esse território e consolidar melhor essa colonização? É isso que a Espanha vai oferecer para Portugal. Quem sabe a gente não realiza uma troca, Portugal. Eu, Espanha, quero muito colônia do Sacramento, porque daí eu fico com toda essa região aqui. E eu posso, em troca da colônia de Sacramento, te passar parte dos povos das missões. Esses 7 povos das missões que estão mais próximos do teu território, eu posso passar para tua tutela. E é a partir disso, então, que começam as primeiras propostas de tratados territoriais que vão influenciar na história não só do Rio Grande do Sul, mas na história do território brasileiro como um todo. Então, eu vou passar agora para esse eixo dos tratados territoriais, vou tirar o mapa da tela, tá? Mas agora tu fica com isso em mente. A proposta inicial é os povos das missões, não todos os povos das missões, mas uma parte dos povos das missões, em troca do controle de colônia do Sacramento. Beleza? Deixa eu tirar agora isso daqui de tela para a gente começar a pensar melhor nesses tratados territoriais. Vamos lá. O primeiro grande tratado que eu preciso que tu lembre, isso aqui tu precisa lembrar por nome pra caralho, tá? É o mais importante dos que eu vou te falar, não em questão de que, ele conseguiu ser consolidado, ele é o mais importante porque é o que mais cai em prova mesmo, tá? Que é o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid de 1750 é o primeiro tratado a propor a troca. Que troca? Se Portugal, se Portugal tinha a colônia de Sacramento, agora Portugal deixará de ter. Mas Portugal passará a ter os 7 povos das missões. A Espanha, por outro lado, que tinha os 7 povos, não terá mais. Mas a Espanha passará a ter a tutela, ser dona da colônia de Sacramento. Então, uma proposta simples, né?
Portugal entrega Sacramento para a Espanha e fica com 7 povos, enquanto a Espanha entrega os 7 povos para Portugal e, em troca, fica com a colônia de Sacramento. O que pode dar de errado nessa proposta? Tá? O fato de que os indígenas que ficavam nas reduções jesuíticas, os indígenas, principalmente os guaranis, que estavam nesses 7 povos das missões, eles não querem que os 7 povos passem para Portugal. Esses indígenas que estavam sendo, entre aspas, administrados, tá? Administrados pelos jesuítas paraguaios, eles não queriam passar sob tutela, para a tutela de Portugal, porque os portugueses tinham essa prática de escravizar indígena, tinha os bandeirantes e tal. A outra proposta é que eles abandonassem esse território, o que para os indígenas também não fazia sentido. A relação deles com o território tem um significado bastante diferente do que essa cultura europeia costumava supor, né? Então a gente vai ter essa proposta da troca direta de um território pelo outro, mas o grande problema aqui envolvido será a resistência indígena. A resistência indígena. Por que a Espanha aceitou? Que vantagem teriam? Não é nem que a Espanha só aceitou. A Espanha vai ser uma das principais proponentes desse tratado. Tá? A Espanha, pessoal, a Espanha estava vivendo nessa época do mercantilismo. Né? O mercantilismo espanhol ele era baseado no que nós chamamos de metalismo, que é essa busca pelo acúmulo do metal precioso. Então, qual é o grande interesse da Espanha? Não permitir que Portugal fique com a prata espanhola, né? A prata que vai ser escoada por aqui, a Espanha quer ter controle total sobre esse território para ficar com um lucro total sobre essa exportação da prata. Por isso que para a Espanha ter o controle da colônia de Sacramento era tão importante. Dali, dali? Daí tá. Então, essa resistência indígena, pessoal, é o que vai produzir a chamada Guerra Guaranítica. Guerra Guaranítica. Os indígenas guaranis não vão aceitar essa troca. Nós teremos uma guerra com 3 anos de duração, de 1753 a 1756. Nessa guerra, a gente teve um grande líder indígena, que foi o Cepé Tiaraju, considerado, né, um dos grandes marcos aí da história indígena da América como um todo, Cepé Tiaraju. E essa história, ela inclusive acaba sendo retratada num clássico da literatura nacional, né? No O Guarani, de José de Alencar, retrata exatamente esse cenário da Guerra Guaranítica entre 1753 e 1756. Pessoal, de um lado, nós temos os guaranis, do outro lado, nós temos Espanha e Portugal, tá? Não é uma guerra de Espanha de um lado e Portugal do outro, não. Portugal e Espanha tinham interesse em consolidar o Tratado de Madrid. Então, nós temos Espanha e Portugal versus os guaranis. A destruição dos guaranis foi muito forte, mas eles conseguiram anular o Tratado de Madrid. Então, olha só, se o primeiro grande tratado é o Tratado de Madrid, que vai propor toda essa troca que eu acabei de narrar para ti, o segundo grande tratado é muito fácil de entender. O segundo grande tratado é o Tratado Del Pardo, o Tratado Del Pardo. E o que o Tratado Del Pardo, de 1761, o que o Tratado Del Pardo anuncia? Ele anuncia a anulação do Tratado de Madrid. Por conta da resistência indígena, tá? Não, os jesuítas não vão
pelo menos não de uma forma muito numerosa, os jesuítas não vão estar pegando em armas aqui para defender os guaranis, beleza? Se houve caso de jesuítas, foram casos mais de exceção do que de instituição jesuítas. Dale? Então, esse Tratado del Pardo, né, a conclusão dele é simples, não vai ter como aplicar o Tratado de Madrid, porque a resistência indígena está muito forte, é melhor então cancelar esse projeto. Né? Inclusive, um negócio que às vezes as pessoas não pegam muito a conexão, é por isso que os açorianos, eu vou falar sobre os açorianos um pouquinho mais depois, né? Mas os açorianos, o pessoal que veio lá da ilha de Açores, que depois vai povoar Porto Alegre, que vai virar o Porto dos Casais, os açorianos, pessoal, a primeira ideia, a primeira proposta era deles virem para o Rio Grande do Sul para povoar os sete povos. Só que enquanto os açorianos estão vindo para cá, eclode as guerras guaraníticas. Então, isso faz com que os açorianos não possam povoar os sete povos. E é por isso que açorianos que iriam para os sete povos vão para Rio Grande. Depois, Viamão e Porto Alegre. O primeiro projeto de, né, migração açoriana para o Rio Grande do Sul era com foco nos sete povos, mas esse projeto teve que ser alterado por conta das guerras guaraníticas que não iam permitir a consolidação, né, dos europeus, dos colonos ali naquele território. Beleza? Então só fiz um link com a história dos açorianos, que às vezes é difícil de resgatar esse link depois, então já aproveitei para fazer agora. Então vamos lá. Nós temos uma proposta que foi o Tratado de Madrid, e nós tivemos esse Tratado de Madrid sendo cancelado. A pergunta que fica é: por que, que a história não acaba por aqui? Se eles tentaram o tratado e depois tiveram que cancelar o tratado, por que, que não é esse o fim da história? Porque, pessoal, olha só, a gente vai ter, mesmo com a anulação do Tratado de Madrid, deixa eu ver se eu consigo uma linhazinha mais bonitinha. Com a anulação do Tratado de Madrid, mesmo assim, nós tivemos colonos portugueses permanecendo nos sete povos. Quando o Tratado de Madrid foi anulado, era para que portugueses, colonos portugueses, se retirassem desse território. Mas aqueles bandeirantes, aqueles colonos, eles estavam bem acostumadinhos a descumprir essas leis territoriais. Então, muitos deles vão ficar lá no território dos sete povos. E agora, por conta dessa permanência dos portugueses, a Espanha vai ficar puta. E o que, que a Espanha vai fazer? Vou precisar de um quadro novo aqui, tá? Vou transitar para o próximo quadro. O que, que a Espanha vai fazer? Por causa da permanência, por causa disso daqui, ó, por causa da permanência dos colonos portugueses lá nos sete povos, a Espanha vai atacar territórios portugueses também. Então, nós vamos ter a Espanha. Deixa eu ver que cor que eu vou usar. Vou usar um amarelinho. A Espanha invade Rio Grande e Laguna. A Espanha, então, como um sinal de represália contra Portugal, por conta da manutenção desses malucos lá no território que eles não deveriam ter ficado, a Espanha vai e invade não só Rio Grande, a capital do Rio Grande do Sul, mas também Laguna, colocando em xeque, colocando em risco todo o controle de Portugal sobre esse litoral, porque olha só, agora a Espanha tem Montevidéu, a Espanha invadiu Rio Grande, a Espanha invadiu Laguna. Pegou a ideia? Então, quando
a Espanha invade Rio Grande e invade Laguna, a Espanha tem um poder de barganha contra Portugal. Olha só, a Espanha, por ter o controle sobre todas essas regiões, a Espanha vai poder impor um tratado para Portugal. Ah, vocês querem um território de volta? Ah, quando é com vocês, vocês não gostam. Quando a gente ocupa territórios que não devia estar ocupando, daí vocês não gostam. Beleza. Se vocês quiserem os territórios de vocês de volta, é simples. É só entregar para a Espanha os sete povos e a colônia do Sacramento. Ah, mas a gente não. Não. Vocês ficaram onde não devia. Então é o seguinte: vocês querem de volta Rio Grande e Laguna? Vocês vão ter que nos entregar tanto os sete povos quanto a colônia do Sacramento. E é a partir disso, desse poder da Espanha por ter dominado Rio Grande e Laguna, é a partir disso que vai surgir o próximo tratado. Qual é o próximo tratado? Deixa eu colocar aqui em tela para nós. O próximo tratado é o Tratado de Santo Ildefonso. O Tratado de Santo Ildefonso. Lembra? Esse é o tratado em que a Espanha estava com o poder de Rio Grande e Laguna. Então a Espanha vai poder exigir, eu estava colocando as datas, né? 1777. A Espanha vai exigir para devolver Rio Grande e Laguna. A Espanha fica com Sacramento e com os sete povos. E assim a Espanha devolve para Portugal Rio Grande e Laguna. Então, Espanha aproveita que dominou esses dois territórios, usa isso como barganha contra Portugal, de modo a ficar tanto com a colônia de Sacramento quanto com os sete povos das missões. Consegui ser claro até aqui? Fez sentido para você essa narrativa? E daí eu só vou fazer um outro gancho. Olha só. É por causa desta invasão a Rio Grande, é por causa dessa invasão a Rio Grande que nós vamos ter o deslocamento de muitas pessoas de Rio Grande para a região de Viamão, que vai ser capital do Rio Grande do Sul durante cerca de 10 anos, até que depois se transite a capital para Porto Alegre. Esse deslocamento, tá, de um núcleo urbano lá de Rio Grande, gerando o povoamento mais forte de regiões como Viamão e Porto Alegre na sequência, é uma consequência dessa invasão espanhola a Rio Grande. Então a gente vai ter um deslocamento, é como se as pessoas estivessem fugindo mesmo desse domínio espanhol, né? Se muitas pessoas estavam habitando este território aqui, muitas foram migrando para cá, contornaram a Lagoa dos Patos e vieram habitar regiões de Viamão e Porto Alegre. Beleza? Então é por isso que depois de Rio Grande, Viamão, durante alguns anos, e por fim Porto Alegre, se consolidam como as próximas capitais da história do Rio Grande do Sul. Depois que Porto Alegre virou capital, só teve 4 dias em que ela deixou de ser capital do Rio Grande do Sul. Lembram disso? 4 dias em que Porto Alegre deixou de ser capital do Rio Grande do Sul, do dia 1º de abril de 1964 ao dia 4 de abril de 1964. A capital foi trocada de Porto Alegre para Passo Fundo. Foi o dia do golpe militar de 64. O governo do Rio Grande do Sul tinha medo que tivesse resistência ao golpe em Porto Alegre. Então, durante 4 dias, a capital foi para Passo Fundo, onde não existiria resistência. E depois que se percebeu que não ia ter grande resistência em Porto Alegre também, daí a capital voltou, né? Daí a capital voltou
para cá. É 3 anos depois da campanha da legalidade. 3 anos depois da campanha da legalidade. Isso daqui. Dali? Então, o que a gente conseguiu pegar até agora? Né? Olha só. Tratado de Madrid, a proposta da troca, daí veio a resistência indígena e a guerra guaranítica, o que impediu essa troca territorial. Só que permaneceram pessoas que não deviam nos sete povos. A Espanha vai ficar puta. A Espanha, por isso, vai invadir territórios portugueses de Rio Grande e Laguna e vai conseguir impor um tratado, que é o Santo Ildefonso. Esse tratado vai permitir que a Espanha fique tanto com sete povos quanto com colônia de Sacramento. E nesse momento, lá atrás da nossa orelha tem uma pulguinha dizendo assim, tá, mas eu sou... alguma coisa tem que ter acontecido depois disso, né? Por quê? Porque quando eu fui fazer o passeio com a escola para as ruínas dos Sete Povos das Missões, era dentro do Rio Grande do Sul. Então eu sei que o último tratado não pode ter sido esse. Porque em algum momento os Sete Povos das Missões devem ter ficado para Portugal, não deve? Se os Sete Povos das Missões hoje ficam no território do Rio Grande do Sul, em algum momento Portugal deve ter conseguido ficar com aquela região. E de fato, em 1801, ó, para acabar esse panorama, tá? Para acabar esse panorama dos tratados, é o último. Nós temos o Tratado de Badajoz. O Tratado de Badajoz. O que aconteceu aqui que vai fazer com que Portugal possa ficar? Né? O... o que acontece em Sete Fogos fica em Sete Fogos. Um dos primeiros passeios, normalmente, é um dos primeiros passeios do colégio em que se dorme fora. Pá! Né? Daí é loucurada, a gurizada já sai empolgada. Dormir fora? Mas, né, é tipo uma Expo Inter, só que prolongada. O que acontece aqui? Mas o meu colégio, como primeiro por contenções de gastos, né, da escola estadual, e segundo por uma proximidade muito próxima, todos os passeios do meu colégio eram para a Quinta da Estância Grande. Você acredita? A Quinta da Estância Grande ficava a 10 minutos da vila onde eu morava. Então era um negócio, era subir no ônibus e pum, chegava lá. Então tudo que era passeio era para Quinta da Estância Grande. Sempre, sempre, sempre. Então Sete Povos das Missões, infelizmente, com a escola, não tive essa oportunidade. Torres, bah, nunca meteram Torres nos passeios da escola, não. Ou era um cinema, ou era a Quinta da Estância Grande, e daí, quando tinha Expo Inter, tinha aqui para Expo Inter também. Museu de Ciência e Tecnologia da PUC, eles não levaram, cara. Eles deviam ter levado, né? Não levaram nós para esse museu. Acho que eles tinham um pouquinho de medo do nosso comportamento na PUC, talvez. Ó. Então, o que a gente estava? O que a gente estava remontando? A Espanha tinha ficado tanto com os Sete Povos quanto com a colônia de Sacramento, e a gente sabe que a história não pode acabar assim, porque os Sete Povos hoje é do Rio Grande do Sul. Então a gente vai para 1801, no tal do Tratado de Badajoz, que foi consequência da Guerra de Badajoz. Não tem muito segredo, pessoal. O que aconteceu? Os portugueses, colonos portugueses, estavam loucos querendo, né? Os sete povos estavam putos porque tinham perdido os dois territórios. E daí, em 1801, tem um negócio interessante acontecendo, que é a Era Napoleônica lá na Europa. Então, por conta da expansão de Napoleão, as metrópoles não estão conseguindo dar muita atenção para as colônias. Então, eles sabiam que se invadissem os sete povos agora, a Espanha não ia ter força para expulsá-los. Então, o pessoal aproveitou de fato, né? Esses portugueses, colonos portugueses, aproveitaram esse contexto de era napoleônica, de enfraquecimento das monarquias europeias, de crise do antigo regime, para invadir os sete povos e consolidar o seu controle sobre os sete povos. Daí, quando eles invadem os sete povos, eles exigem o Tratado de Badajoz, que na prática, isso daqui que eu fico um pouco puto. O que o Tratado de Badajoz faz, pessoal? O Tratado de Badajoz, ele retoma Madrid.
aquele primeiro tratado de 1750 que diz que os sete povos são de Portugal e a colônia do Sacramento é da Espanha. Aquilo que tinha sido definido pelo Tratado de Madrid vai ser restabelecido pelo Tratado de Badajoz de 1801. E assim eu encerro o nosso panorama dos grandes tratados territoriais, tá? A partir de quatro tratados principais. Madrid, a primeira proposta de troca, sete povos por Sacramento. É o Pardo, que vai cancelar Madrid. Depois, Santo Ildefonso, que é quando a Espanha vai ficar com a porra toda. E por fim, Badajoz, quando Portugal fica mais uma vez com os sete povos para si, beleza? Mas e os indígenas nesse de Badajoz, tá? O que acontece, pessoal, e é por isso que hoje a gente visita as ruínas dos sete povos, é que com todos esses conflitos, aqueles povoados eles foram praticamente destruídos. Então vai ter uma mortandade indígena muito forte e basicamente a fuga dos sobreviventes. Tá? Então a gente vai ter massacre de indígenas na região, a destruição, né, desse território. Tem muita gente, né? Esses dias, eu acho que foi esse ano que comentaram mais sobre isso comigo, assim, a questão dos casamentos. Eu fiquei curioso de fazer umas reflexões maiores sobre isso, assim. Depois eu acabei meio que esquecendo essa história, mas é louco, né? Pegar um território de massacre indígena por causa da beleza das ruínas que demarcam isso, né? Como local de casamento, assim, é meio curioso em questão de produção de memória, em questão de discussão cultural, em questão de apropriação de memórias, né? É um debate a ser feito, é um debate interessante a ser feito. Isso daí, né? Hoje tem alguns projetos educacionais interessantes lá, né? Tem um show de luzes que conta a história das guerras guaraníticas e tal, mas tem esse negócio aí que eu quero uma hora parar para pensar, parar para refletir um pouquinho sobre as implicações éticas, né? O, de utilizar isso como um local, né, para representar casamentos, coisas assim. Mas então, esses são os quatro grandes tratados territoriais, tá? Que é legal que a gente conheça. Espero ter sido claro aqui na explicação. Madrid, El Pardo, Santo Ildefonso e Badajoz. E assim a gente viu, pessoal, o panorama de antes da chegada dos europeus, o panorama do século XVI, o panorama do século XVII com bandeirantismo e colônia do Sacramento, e no século XVIII, além da fundação de Rio Grande, falamos dos tratados territoriais e ainda aproveitamos para perceber por que houve o deslocamento de Rio Grande para Viamão e Porto Alegre. Na volta do nosso intervalo, a gente já vai estar falando de século XIX, o que seria o Rio Grande do Sul no Brasil Império. Nesse nosso primeiro período, vocês ficam com alguma dúvida? Ou me manda aquele tudo ok, que daí a gente faz os nossos 15 de descanso e voltamos para séculos 19 e 20. Tudo ok? Dale. Valeu, valeu, valeu. Então deixa eu pausar. Então vamos embora, né? Parte 2 da nossa aula de hoje. Deixa eu ver se eu apaguei a imagem aqui do próximo slide, né? Parte 2 da nossa aula de hoje vai focar agora nos séculos 19 e 20 da história do Rio Grande do Sul. Século 19 correspondendo ao que seria, né, o Rio Grande do Sul durante o Brasil Império, e o século 20 correspondendo ao que seria o Rio Grande do Sul durante o Brasil República. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu pegar um quadrinho aqui para a gente falar sobre o século 19. Quando a gente pensa em século XIX no Rio Grande do Sul, certamente um dos maiores conteúdos aqui do meio desse século vai ser a farroupilha, tá? Mas então, antes de eu chegar na farroupilha, eu só queria aproveitar para te falar sobre os fluxos de imigrantes que vieram para o Rio Grande do Sul no século XIX, que é um eixo que as provas gostam bastante de comentar. Então é legal que a gente marque no século XIX dois grandes fluxos de migração para o Rio Grande do Sul. A gente teve um fluxo de imigração alemã,
que daí vai ter, principalmente ali por volta de 1824, os grandes movimentos de vinda de alemães para o Rio Grande do Sul. Inclusive, vão fundar algumas regiões ao redor de Porto Alegre, até bairros hoje de Porto Alegre, como o bairro Navegantes, por exemplo, é um bairro de fundação alemã. A gente tem cidades ali do eixo da região metropolitana, como Novo Hamburgo, São Leopoldo, que são fundadas também por imigrantes alemães. E daí depois a gente teve um fluxo de imigração italiana. Isso já é mais para a segunda metade do século XIX. A gente tem 1875, o ano principal dessa vinda de italianos para cá. As regiões que eles vão fundar já são cidades mais que hoje seriam consideradas do interior, né? Como Caxias do Sul, Bento Gonçalves, a cidade de Garibaldi. A gente está falando de cidades, né, de fundação italiana. Quando a gente fala, então, ó, regiões alemãs vão hoje ser caracterizados por uma forte economia industrial, principalmente o ramo calçadista, né? Quando a gente fala das regiões italianas, é comum que a gente pense em vinicultura, na economia dos embutidos, da uva, do vinho, né? Economias que vão crescer muito com a vinda desses italianos. Então, alemães como bairros Navegantes, Novo Hamburgo, São Leopoldo, italianos como os fundadores de Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Garibaldi. Daí sim, depois de pegar um pouquinho esses fluxos de imigração, eu só queria que a gente marcasse uma diferenciação. Qual é a diferenciação, pessoal? Quando a gente estuda século XIX em História do Brasil, a gente também fala sobre imigração, lá no Segundo Reinado. Só não vamos misturar, tá? Lá aquela imigração é uma imigração que tem a ver com a crise da mão de obra, lá na economia do café em São Paulo. Aquela imigração tem a ver com a busca de trabalhadores, inclusive não só para o café, mas também para a indústria. Aqui é uma outra dinâmica. Tá? É uma imigração de povoamento, é uma imigração para encher de gente esses territórios e para proteger melhor esses territórios. Não é uma imigração em busca, tá? Em busca de, digamos assim, mão de obra para substituir uma mão de obra em crise, como foi na região de São Paulo. Aqui é uma migração de povoamento, uma migração que tem a intenção, então, de proteger melhor esses territórios. Sor, na época dos conflitos de território, o Rio Grande do Sul já tinha importância econômica para o Brasil na questão do gado? Não. Dizer que era importante, significativamente importante, não. A gente tem, tá? Talvez a gente pudesse dizer assim: o Rio Grande do Sul era importante para Minas Gerais. No século XVIII, o Rio Grande do Sul foi importante para Minas Gerais. Daí a gente tem uma especificidade melhor. Na questão de abastecimento de gado, de charque, coisas assim, a gente poderia dizer, no século XVIII, auge da economia mineradora, a gente vai ter uma importância. Isso por causa do ciclo do ouro. A região de Minas Gerais ela vai ser uma região mais urbanizada e por isso ela não vai ser autossuficiente no quesito alimentar. Então essa região vai aproveitar bastante do gado gaúcho, mas certamente a economia mais central, uma economia mais forte e significativa, a gente vai pegar agora no século XIX mesmo, que daí a gente vai ter o crescimento das charqueadas, a gente vai ter o crescimento da agropecuária e daí uma significância econômica maior como, né, para o Brasil como um todo mesmo. Dali? Então tá, século XIX, comecei falando sobre os fluxos de imigração, e daí agora a gente pode focar um pouco na questão da farroupilha. A farroupilha, pessoal, é a maior revolta da história do Brasil em duração. Tá? A farroupilha foi uma revolta que durou de 1835 a 1845. Ela começa, então, num contexto que a gente chama de período regencial e termina num contexto que já é o segundo reinado, já é Dom Pedro II que está no poder. A Farroupilha, então, ela se insere num contexto de indignação de algumas províncias com o governo do Rio de Janeiro. Né? Essas revoltas do período que nós chamamos de revoltas regenciais, como Malês, Cabanagem, Balaiada, Sabinada, assim por diante. Então, em 1835, o Rio Grande do Sul vai se revoltar e as principais causas dessa revolta, as principais causas que vão fazer o Rio Grande do Sul protestar contra o Brasil
Vai ser o autoritarismo do Rio de Janeiro, porque o governo do Rio de Janeiro não dava autonomia para as províncias, então o Rio Grande do Sul estava indignado, porque o Rio Grande do Sul não podia nem escolher o seu presidente de província, que era uma espécie de governador da época, era o Rio de Janeiro que decidia tudo, então o Rio Grande do Sul está indignado com esse autoritarismo, está indignado com essas imposições feitas pelo Rio de Janeiro, pelo governo dos regentes. E além disso, tem um tópico que também chama a atenção, que é a indignação dos pecuaristas gaúchos com as taxas sobre o charque. As taxas sobre o charque. Qual é o grande problema das taxas, pessoal? O que acontece é que o governo brasileiro estava facilitando a entrada do charque do Uruguai e da Argentina e não estava facilitando a venda do charque gaúcho. É como se o governo do Rio de Janeiro tivesse cobrando menos taxas quando os produtores da Argentina vendiam produtos para o Brasil, quando produtores do Uruguai enviavam produtos para o Brasil, as taxas eram menores do que a taxa paga pelo charque gaúcho. E daí isso vai indignar os produtores, né, os grandes pecuaristas gaúchos, porque eles acreditavam que o Rio Grande do Sul, por ser território brasileiro, deveria ser favorecido, né? Deveria ter taxas menores. Então essas são as causas principais. Por um lado, as medidas autoritárias, as imposições, né, por parte do Rio Grande por parte do Rio de Janeiro, e depois um tópico mais central, as taxas sobre o charque, né, que acabavam indignando. Daí tá, se a gente percebe que essas são as causas, pessoal, a gente precisa definir então que essa não é uma revolta popular. Quem são os grandes organizadores dessa revolta? Quem são os grandes líderes dessas revoltas? Os grandes pecuaristas gaúchos. Eles vão utilizar camadas populares nas lutas, mas não é uma revolta popular, é uma revolta de elite, dos grandes donos de agropecuária, não, os grandes pecuaristas do Rio Grande do Sul vão ser eles que vão ser os atingidos por essas taxas sobre o charque, vão ser eles que vão querer, né, controlar mais o governo, ter o direito de escolher o governante do estado aqui da província, então uma revolta elitista, beleza? Se a prova perguntar as grandes características da farroupilha, tu pode dizer para a prova que ela é uma revolta liberal, e liberal pode aparecer também como federalista, né? Lembra que existem nessa época os conservadores, os que defendem uma maior centralização de poder, e existem também os liberais, os que defendem que as províncias tenham mais autonomia. Então, aqui a gente tem o Rio Grande do Sul exigindo maior autonomia. Então, é uma revolta liberal. Com o passar do tempo, como o Rio de Janeiro não dá atenção às pautas dessas revoltas gaúchas, a revolta acaba se transformando em separatista. Ela não começa uma revolta separatista. Ela não diz desde o início que o Rio Grande do Sul vai se separar. É um ano depois da revolta ter iniciado que vem a proposta de separação. E quando vem o separatismo, vem junto a ideologia republicana. Então é uma revolta republicana também. Basicamente, os líderes da revolta fundaram a República Piratini ou ainda a República Rio-Grandense, né? Se separaram do Brasil e proclamaram a República Rio-Grandense. Vai ter até um período em que essa revolta vai ser levada para Santa Catarina. E Santa Catarina vai se transformar, durante pouquíssimo tempo, na República Juliana. Né? A revolta tentou se expandir para outros territórios, mas ali em Santa Catarina ela não teve a mesma força, então vai durar bem menos tempo. Beleza? Então, ó, é uma revolta liberal federalista porque exige maior autonomia para a província do Rio Grande do Sul.
É uma revolta que se torna separatista, propõe então a independência do Rio Grande do Sul do restante do Brasil, e ela é republicana, porque ao se separar do restante do Brasil, a proposta é que o Rio Grande do Sul vire uma república. Quando a gente busca entender os resultados dessa revolta, o que a gente precisa perceber? Que essa revolta ela termina com uma derrota militar. Os gaúchos foram derrotados pelo exército do Império. Mas ainda assim, o Império vai oferecer, o Brasil, vou chamar de Brasil para criar essa diferenciação. O Brasil vai oferecer um tratado bastante benéfico para os gaúchos, que é a chamada Paz de Ponche Verde. Paz de Ponche Verde. O que é a Paz de Ponche Verde? O tratado que marca o fim da farroupilha e que entrega para os gaúchos, mesmo os gaúchos tendo sido derrotados, entrega para eles muito das coisas que eles tinham pedido lá no início. E é por isso que eu gosto de destacar que é uma revolta que começa nas regências, mas termina no segundo reinado. Porque se a prova te perguntar assim, ó, por que que o governo do Brasil, mesmo tendo derrotado o Rio Grande do Sul nas armas, entregou benefícios que o Rio Grande do Sul queria? E é porque Dom Pedro II, pessoal, quer recuperar o apoio do Rio Grande do Sul. A ideia é que ela é uma revolta regencial, não foi uma revolta que começou contra Dom Pedro II. Então, agora a ideia é garantir para os gaúchos: não tentem de novo, porque se vocês tentarem, a gente vai vencer vocês. Mas vocês não precisam ser nossos inimigos. A gente entrega para vocês muitos dos benefícios que vocês queriam. Então, o Rio Grande do Sul vai ter mais facilidades na venda de charque, o Rio Grande do Sul vai poder escolher o seu próximo presidente de província, o Rio Grande do Sul, os militares gaúchos que foram presos, eles seriam incorporados no Exército Brasileiro, ganhariam cargos no Exército Brasileiro, então vários benefícios foram entregues. Agora, não dá para comentar isso daqui sem citar um dos tópicos que mais tem sido discutidos nessas novas releituras da história do Rio Grande do Sul, que é a chamada traição de Porongos. A traição de Porongos, pessoal, foi quando, né, os exércitos brancos gaúchos deixaram para morrer os lanceiros negros. A traição foi contra os lanceiros negros, que eram um batalhão, né, de escravizados que tinham recebido a proposta de lutar na Farroupilha e, ao final da Farroupilha, eles ganhariam a liberdade. Quando a guerra está chegando para o fim, os líderes farrapos, né, principalmente o Davi Canabar, ele recebe um anúncio de que as tropas do Império vão atacar, né, o pessoal que estava reunido lá na região de Porongos. Ele não avisa os lanceiros negros e ele e os homens brancos se retiram de madrugada, deixando os lanceiros negros para trás, desarmados para serem atacados pelo exército do Império Brasileiro. A gente percebe que com a guerra chegando ao fim, de certa forma, o que fica evidente é que esses farroupilhas eles preferiam ver esses negros mortos do que ter que entregar liberdade para eles, como tinha sido prometido. Então, eles deixam os lanceiros negros para trás para morrerem nas mãos do exército imperial. Essa é a chamada traição de Porongos, que vai acabar, né, com um batalhão dos lanceiros negros alguns meses antes do fim da Farroupilha. Então, vamos lá. A Farroupilha faz parte das revoltas regenciais, as revoltas contra os governos regenciais da época. As causas principais são o autoritarismo e as imposições do Rio de Janeiro, além das taxas sobre o charque. É uma revolta elitista, ela é organizada pelos grandes pecuaristas gaúchos. Principais características: é liberal, se tornou separatista e republicana. O Rio Grande do Sul foi derrotado, mas conseguiu benefícios, e daí não podemos esquecer da chamada traição de Porongos, que as provas têm citado cada vez mais. E tendo entendido essa farroupilha, a gente percebe então que
Com o segundo reinado, o Brasil vai tentar consolidar mais uma vez, né, o apoio do Rio Grande do Sul para que o Rio Grande do Sul não tente novos separatismos. Assim, a gente encerra o principal eixo do século XIX, mas existe uma continuidade disso daqui que eu vou chamar assim, ó, do século XIX para o XX. E eu vou colocar um subtítulo: a transição para a República. Beleza? A gente está vendo o século XIX e eu tinha comentado, né? O Brasil Império ele vai de 1822 a 1889. Então, agora, quando eu falar da transição para a República e como que foi essa transição no Rio Grande do Sul, o que vai acontecer? Eu vou começar esse conteúdo no finalzinho do século XIX, mas a gente já vai dar os primeiros passos para dentro do século XX também. Então, saindo, digamos assim, do coração do século XIX, que foi esse quadro sobre a imigração e sobre a Revolução Farroupilha, ou a Revolta Farroupilha, a gente chega nessa transição do século XIX para o XX para entender a transição do Império para a República, como que isso ocorreu no estado do Rio Grande do Sul. E para entender isso, existe um nome que a gente precisa destacar, um dos maiores líderes políticos desses mais tradicionais do Rio Grande do Sul, que foi Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos é o grande nome que está no poder do Rio Grande do Sul quando o Brasil vai virar uma república. O Júlio de Castilhos, pessoal, ele faz parte do Partido Republicano Rio-Grandense, tá? O Partido Republicano Rio-Grandense. Esse partido ele é marcado, além do republicanismo que está no nome, né, Partido Republicano, ele é marcado também por um forte positivismo. Além disso, uma característica interessante, é um partido abolicionista. É por isso que no Rio Grande do Sul a abolição da escravidão ocorreu antes de 1888. A abolição da escravidão no Rio Grande do Sul foi 4 anos antes, em 1884. Nossa, senhor! Então o Rio Grande do Sul é um bastião da defesa da liberdade humana. Claro que não, né? Quando a gente fala dessa abolição, tem só a ver com interesses econômicos. Quando o pessoal, os grandes produtores rurais, compararam a produção deles com a produção do Uruguai e da Argentina, que já tinha abolido a escravidão e por isso tinha adotado o trabalho livre e assalariado, quando esses latifundiários gaúchos compararam a sua produção com a produção desses caras, eles perceberam que a produção deles era muito mais barata. Eles perceberam que eles gastavam muito pouco com os trabalhadores assalariados e que era muito melhor, então, economicamente, pagar um salário, que obviamente é um salário ridiculamente baixo, do que explorar essa mão de obra escrava, em que tu teria, né, alguns outros gastos, como a moradia, a saúde, né, a alimentação desses trabalhadores escravizados. No trabalho assalariado, não. Tu paga um salário de miséria e acabou. Isso, então, no Uruguai e na Argentina, acabou barateando a produção agropecuária. Então, o que foi feito no Rio Grande do Sul? Se adotou essa iniciativa também. Vamos adotar a mão de obra assalariada, porque isso vai baratear a produção. Beleza? Tranquilo? Daí tá. Quem é esse Júlio de Castilhos, então? O Júlio de Castilhos é o cara que está no poder nessa transição e a gente pode dizer que ele é o primeiro presidente de província na República. Primeiro presidente da província do Rio Grande do Sul durante a República. Tá? Ele é o presidente do Rio Grande do Sul. Esse Júlio de Castilhos, se a gente fosse pensar naquela divisão, né?
conservadores ou liberais, qual dos lados é o do Júlio de Castilhos? Júlio de Castilhos é um conservador. Ele é defensor da centralização política. E é por isso que ele, sendo um defensor dessa centralização política, ele vai acabar gerando algumas resistências, tá? Quem que vai ficar contra ele? Ele vai ter a oposição dos federalistas. A oposição daqueles que são conhecidos por defender a maior autonomia das regiões. Tá? Isso é um conteúdo bem tradicional lá do Brasil Império, quando a gente separa liberais e conservadores, maior autonomia ou maior centralização. O Júlio de Castilhos ele está mais do lado dos conservadores. E daí quem não vai gostar disso são os federalistas, que queriam um pouco mais de autonomia. Os federalistas nessa época tinham um líder que era o Gaspar Silveira Martins. Gaspar Silveira Martins. E é basicamente por conta dessa disputa entre o Partido Republicano Rio-Grandense de Júlio de Castilhos, que era centralizador, e os federalistas, que eram mais liberais, isso vai fazer eclodir uma das maiores revoltas em questão de violência dentro da história do Rio Grande do Sul, que foi a Revolução Federalista. A Revolução Federalista, também conhecido como a Revolução das Degolas. Então tu pode imaginar que foi uma revolução bem tranquilinha, né? Bem pacífica. A Revolução das Degolas, que durou 2 anos, de 1893 até 95. Pessoal, olha como é fácil entender agora essas revoltas. Revolução Federalista. De um lado, nós tínhamos os castilistas, que também eram chamados de pica-paus, os defensores de Júlio de Castilhos. Do outro lado, nós temos os gasparistas, ou liberais, ou federalistas, que também eram conhecidos como maragatos. O que vai acontecer é que ao final desses 2 anos, nós vamos ter a vitória de Castilhos, né? A gente vai chamar de vitória castilhista. Júlio de Castilhos consegue então vencer essa revolução federalista e isso vai manter o Partido Republicano Rio-Grandense no poder. Em 1898, em 1898, Júlio de Castilhos vai passar a presidência do Rio Grande do Sul para um sucessor, que vai ser Borges de Medeiros. Olha só, aqui nós temos a chegada ao poder de Borges de Medeiros, que tu pode entender como um seguidor do castilismo, tá? Um seguidor do castilismo. Esse governo do Borges de Medeiros vai ser o primeiro a adentrar no século XX de fato. O Júlio de Castilhos fica no poder até 1898, quando ele passa o poder para Borges de Medeiros. Claro, são eleições, tá? Mas eleições daquele jeitinho, né? Então, quem estava no poder normalmente conseguia escolher o seu sucessor. Não era difícil, né, orientar os rumos das eleições do Brasil durante a República Velha, como tu bem sabe. Bueno, esse Borges de Medeiros também vai acabar passando por um processo revolucionário contra ele. Nós tivemos no Júlio de Castilhos a Revolução Federalista. No Borges de Medeiros, o que nós vamos ter, pessoal? A chamada Revolução de 23. A Revolução de 23. Por que
houve uma revolução contra Borges de Medeiros. Eu vou puxar o próximo quadro, essa revolução aqui, para ter mais espaço. Tá? Ó, temos Borges de Medeiros, tu sabe que ele chegou no poder em 1898, beleza? Agora a minha pergunta é: por que o segundo presidente do Rio Grande do Sul durante a República também vai ter uma revolução contra ele, que é o que nós chamamos de Revolução de 23? Causa Borges tentando a quinta, ou melhor, o quinto mandato. Como assim tentando um quinto mandato? Sim, o Borges de Medeiros ele era meio que um viciado por poder. Né? E daí olha só o que acontece. Ele chegou no poder em 1898. E daí o mandato era de 3 anos. Então ele fica. De 3 anos, de 5 anos. Então ele fica 2 mandatos até 1908. 10 anos depois. Né? Nós tivemos 2 mandatos aqui. Daí, depois de 2 mandatos, o próprio Borges meio que indica um sucessor. E de 1908 até 1913, quem vai governar o Rio Grande do Sul vai ser um seguidor do Borges, que é o Carlos Barbosa. Carlos Barbosa com um mandato. Daí veio de volta o Borges de Medeiros. E o Borges de Medeiros, ele emenda mais 2 mandatos na sequência, de 1913 a 1923. Borges, mais 2 mandatos. E daí aqui ele vai emendar um quinto mandato. Quando, em 1923, ele vai emendar um quinto mandato, daí nós temos a eclosão da Revolução de 1923. Os liberais, os federalistas, acham um desaforo, né? O Borges de Medeiros ir para um quinto mandato, sendo que será o terceiro consecutivo, né? E por isso eles vão organizar a revolução. O que vai ser a revolução? De um lado, nós teremos os borgistas. Eu tinha feito de amarelinho, né? Aqui, deixa eu ver. Isso. De um lado, nós teremos os borgistas, que também são chamados de chimangos. Do outro lado, nós temos os assisistas, porque o líder dos caras era o Assis Brasil, mas nós também chamamos eles de maragatos. O pessoal que seguia o Assis Brasil dizia que era um absurdo Borges de Medeiros emendar um quinto mandato, sendo o terceiro consecutivo. Né? Daí, essa luta vai pegar preço, vai ter toda uma revolução armada e violenta, e ao final eles vão buscar, como não tem um vencedor óbvio, vai ser feito um acordo. Qual é o acordo que vai colocar fim a essa revolução de 23, pessoal? É o Pacto de Pedras Altas. O que o Pacto de Pedras Altas define? Vamos lá? O que o Pacto de Pedras Altas define? O Borges poderia ter esse último mandato, 1923 até 1928. Ele poderia ter, mas esse tem que ser o último mandato de Borges.
Então, com a Revolução de 23, de um lado, nós temos chimangos, defensores do Borges de Medeiros, do outro lado, nós temos maragatos, que querem a saída de Borges de Medeiros. Para chegar a um acordo, foi assinado o Pacto de Pedras Altas, em 23, em que se autoriza o Borges a ter esse quinto mandato, o terceiro consecutivo, mas ele se compromete a não concorrer mais às eleições. E exatamente isso que ocorre, né? As regras eleitorais são alteradas para que isso não possa mais acontecer, e o Borges de Medeiros tem um mandato de 23 a 28. E, inclusive, ele aproveita esse mandato já para preparar o seu sucessor. Quem que o Borges de Medeiros, em 28, vai indicar como sucessor no governo do Rio Grande do Sul? Getulinho. Daí nós temos o governo de Getúlio Vargas, que vai durar bem pouco tempo, né? Getúlio Vargas vai ficar de 1800, ou perdão, de 1928 somente a 1930. E tu deve lembrar por quê? Porque em 30 nós temos a chamada Revolução de 30, que foi o golpe que o Vargas deu para assumir a presidência do Brasil, acabando com a República Velha e inaugurando a Era Vargas. Então, o Vargas ele era governador do Rio Grande do Sul, né? Mas somente durante 2 anos, porque depois, com um golpe do Estado Novo, com um golpe do Estado Novo, caralho, isso depois, com um golpe de 30, a chamada Revolução de 30, ele vai assumir o governo do Brasil e vai, obviamente, então, deixar de ser governador do estado do Rio Grande do Sul. Agora, bem tranquilinho, o eixo final desse conteúdo aqui. Pessoal, quando a gente fala do Rio Grande do Sul durante a Era Vargas, eu gostaria de destacar alguns aspectos muito rápidos, muito tranquilos. A primeira coisa que tu precisa lembrar é os impactos que teve o Estado Novo do Vargas sobre o Rio Grande do Sul. Tá? O Estado Novo é a ditadura do Vargas, aquela que durou de 37 a 45. E por que que isso é importante para o Rio Grande do Sul? Porque durante o Estado Novo, a gente vai ter um forte nacionalismo, inclusive com a queima das bandeiras dos estados, para o Vargas deixar claro que agora tudo que importava era o Brasil e não tem essa de autonomia de região porra nenhuma, porque quem manda é Getúlio Vargas e tudo vai ser pensado somente de acordo com a bandeira do Brasil, não com a bandeira dos estados, não interessa as peculiaridades regionais, interessa o que é importante para o Brasil, a visão varguista ditatorial é essa. Só que também, pessoal, nós temos a questão da Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial vai colocar o Brasil de um lado e do outro lado Itália e Alemanha. E por que que isso no Rio Grande do Sul é importante? Porque são os dois principais núcleos de imigrantes que vieram para cá. Lembra que no século XIX eu te mostrei dois fluxos de imigração? O de italianos e o de alemães? Pois bem, quando eclode a Segunda Guerra Mundial, Vargas tem um receio de que esses colonos alemães e italianos eles traiam o Brasil, já que o Brasil está contra os seus países de origem na Segunda Guerra Mundial, e nós vamos ter uma forte repressão nas colônias, inclusive com cidades tendo seus nomes alterados, os colonos sendo proibidos de usarem sua língua materna, proibição de falar em italiano, proibição de falar em alemão. Então tem um nacionalismo e uma forte repressão nas colônias durante essa era Vargas. Beleza? Outra coisa, daí já mudando um pouco o foco. Se isso daqui é o que mais nos interessa durante a era Vargas, digamos assim, qual o aspecto que mais nos interessa no Rio Grande do Sul durante a República Democrática? Posso passar de quadro?
Ó, só para a gente fazer o panorama desse eixo república, tá? Depois da Farroupilha, eu falei da transição para a república, daí falei de Júlio de Castilhos, que ele teve a resistência ali do pessoal e por isso teve a Revolução Federalista, mas ele venceu. Ele passa o poder para o Borges também vai ter a resistência, vai eclodir a Revolução de 23, o Borges vai conseguir terminar esse mandato. O Vargas pode assumir na sequência. Daí, desse conteúdo de Era Vargas no Rio Grande do Sul, o mais importante é pegar o conteúdo de Estado Novo, entender como isso motiva a repressão de Getúlio Vargas às colônias de italianos e alemães no Rio Grande do Sul. E daí, depois, se isso daqui é a Era Vargas no Rio Grande do Sul, eu quero que a gente pense no impacto, quais são os conteúdos mais importantes durante a chamada República Democrática. Lembra o que é a República Democrática? De 46 a 64. É da queda de Getúlio Vargas em 45 até o golpe de 64, que inaugura a ditadura civil-militar. De coisas que impactaram fortemente no Rio Grande do Sul, eu destacaria o suicídio de Vargas, enquanto fenômeno social, né? Foi um fenômeno muito forte, um baque no trabalhismo do Rio Grande do Sul, uma comoção popular muito forte também acaba sendo originada daí, mas certamente o que tem maior probabilidade de aparecer é a questão do governo Leonel Brizola e a famosa campanha da legalidade. Hum, Esse é um conteúdo que a gente vê em História do Brasil República, então deve ser relativamente tranquilo. A campanha da legalidade ela vai ganhar muita força em 61, quando tentaram vetar a posse do Jango. Lembra? O Jânio Quadros ele vai renunciar, né? E o vice do Jânio Quadros que deveria assumir era o Jango, o João Goulart. E daí o Congresso, que estava mancomunado com os militares, com os Estados Unidos e os caralho, vão tentar vetar a posse do Jango. Só que existiam grupos no Brasil que nós chamamos de legalistas, que são os antigolpistas. Os caras que não querem permitir, né, que a Constituição seja desrespeitada. Esses legalistas vão normalmente então tentar evitar esses golpes. E é por isso que a gente chama de campanha da legalidade. O Leonel Brizola era governador do Rio Grande do Sul e foi um dos maiores líderes nacionais da campanha da legalidade. Lembrando, o que a campanha da legalidade defende? Que o Jango tem o direito de assumir. O Jango tinha o direito de tomar posse como presidente do Brasil. Daí, só mais um lembrete sobre o conteúdo de história do Brasil. O que foi feito, né? O resultado disso foi que o Jango pôde assumir, mas o Brasil virou parlamentarista durante uns anos. Lembra de 61 até 63? O Brasil virou parlamentarista e só em 63 ele vai voltar a ser presidencialista. Então, aqui, durante a República Democrática, dois tópicos para tu te atentar. Primeiro, o suicídio do Vargas e como isso marca, né, uma fase de crise do trabalhismo no Rio Grande do Sul. E depois, Leonel Brizola e a campanha da legalidade em defesa do direito de Jango de tomar posse, né? Uma forma de evitar o golpe em 61. Mas, infelizmente, a campanha da legalidade só atrasou, né? Só atrasou um pouco esse golpe, porque em 64 vai ser organizado, né, de maneira mais efetiva um golpe que vai acabar com esse período democrático e vai instaurar a ditadura civil-militar, que vai durar 21 anos. No documentário da ditadura fala sobre o Brizola em relação à reforma agrária. Tem chance de cair isso? Tem, né? Essas questões ideológicas, mas aqui é super tranquilo, tá? Pensa no Brizola como um seguidor das tendências do Jango, né? O Jango, as reformas de base, que tinha a proposta de reforma agrária, coisa assim. Então tem essa conexão política entre o ideário brizolista e o ideário de João Goulart, que nesse período aí vai ser presidente do Brasil e daqui um pouco vai ser golpeado em 64. Tranquilo? Vou pedir mais 5 minutinhos da tua atenção só para a gente ver esse panorama da ditadura e o pós-ditadura no estado do Rio Grande do Sul
tá? Então aqui, se eu estava falando da República Democrática, agora eu vou falar sobre ditadura civil militar. Eu já tinha até dado um spoilerzinho, né, te dizendo que o Rio Grande do Sul mudou a capital de lugar, né, durante o golpe. Do dia 1º de abril ao dia 4 de abril de 64, a capital foi Passo Fundo. Isso quer dizer que o governo do Rio Grande do Sul estava preocupado que houvesse resistência ao golpe em Porto Alegre. Então, se a prova te perguntar se o governo do Rio Grande do Sul foi favorável ou contrário ao golpe, o que tu vai responder? Pelas informações que a gente tem, o governo do Rio Grande do Sul foi favorável ou foi contrário ao golpe de 64? Se tivesse sido contrário, não estava tentando se proteger da resistência, né? Se há troca de capital, é porque o nosso governo do Rio Grande do Sul apoiou o golpe de 64. Então, na ditadura, a primeira coisa que tu vai anotar é o apoio do governador Hildo Meneghetti. O Hildo Meneghetti, governador do Rio Grande do Sul em 64, foi um apoiador do golpe. Inclusive, para proteger esse golpe, ele troca a capital de Porto Alegre para Passo Fundo durante 4 dias, para proteger e garantir que o golpe seja consolidado. Tá? A história do Rio Grande do Sul conectado com a ditadura também tem algumas histórias interessantes de resistência. Eu citaria, né, como um marco da resistência contra a ditadura no Rio Grande do Sul a questão da chamada esquina maldita. A esquina maldita, pessoal, ela é uma esquina ali da Oswaldo Aranha, que no encontro com a Sarmento Leite, em que hoje ficam alguns xerox e alguns restaurantes de frente para o campo central da URGS, inclusive, e que nessa época da ditadura era um local de encontro de artistas, de boêmios, da esquerda em geral, né, dos grandes críticos, digamos assim, à ditadura no Brasil. Então, o governo da ditadura batizou aquela esquina como a esquina maldita, porque ocorriam reuniões de opositores à ditadura ali dentro. Outra coisa importante é que no Rio Grande do Sul houve focos de guerrilha urbana. Tá? Pessoas de fato pegaram em armas, abandonaram sua vida padrão e pegaram em armas para tentar resistir a essa ditadura. Nós temos no Rio Grande do Sul também um dos focos da Operação Condor. A Operação Condor era aquela operação de inteligência que ligava as ditaduras do Cone Sul, permitindo que as ditaduras perseguissem, inclusive, os malucos dos outros países quando eles fugiam para cá, né? Então, por exemplo, se um perseguido no Uruguai fugisse para o Brasil conseguiria persegui-lo. Se um maluco do Brasil fugisse para o Paraguai, ele seria perseguido lá também. A Operação Condor vincula as ditaduras para aumentar a chance de repressão aos opositores, aumentar a perseguição aos opositores, mesmo se esses opositores fugirem do país. No Rio Grande do Sul, teve inclusive o caso de um casal de uruguaios que foi sequestrado pela Operação Condor. Então, aqui é um aspecto que no Rio Grande do Sul teve bastante força, beleza? Depois, quando a gente tem, a partir de 1979, a partir de 1979, a gente começa a ter uma espécie de abertura política. Início da abertura política. Não sei se tu lembra, mas é o período em que o Figueiredo assume o poder, e daí ele já tem que chegar no poder meio que prometendo redemocratização, a ditadura já não consegue se sustentar muito. Então, no Rio Grande do Sul, isso vai ser marcado pela liberalização dos partidos políticos. Partidos políticos vão ganhar força. E em questão
de movimentos sociais, pessoal, é nessa época em que vai ocorrer no Rio Grande do Sul a articulação do MST. O Movimento Sem Terra nasce nesse contexto, né, de início da abertura política, e é por isso, né, o, que esse movimento ele vai marcar no contexto da redemocratização da nova república, uma nova postura em relação à terra no Brasil, né? Vai ser um dos movimentos que mais vai conseguir ter voz na denúncia da desigualdade, da concentração fundiária no Brasil, a desigualdade de acesso à terra. Então, esse início de abertura a partir de 79, com a chegada de novos partidos políticos e com a articulação do MST, é um panorama bastante importante da história do Rio Grande do Sul. Saber que esse movimento nasce no Rio Grande do Sul é algo que as provas podem querer valorizar. E daí tu sabe que a partir de 85 essa ditadura vai chegar ao fim. Daí nós já não temos um conteúdo muito provável de prova, seriam os governadores da nova república no Rio Grande do Sul. Se tu quiser, né, ter aí os nomes para isso não te surpreender, é super tranquilo. Nós tivemos, depois de 85, Pedro Simon como governador, depois o Alceu Colares, tivemos o Brito na sequência, depois nós tivemos Olívio Dutra. Aqui eu já começo a lembrar das coisas. Rigoto. A gente teve a Ieda Cruzes. A Ieda Cruzes, pessoal, ela tem nome de maldição do Harry Potter, né? E pior que corresponde bem essa velha desgraçada. Ó, depois nós tivemos Tarso Genro, Tarso Genro como governador, o Sartori e o Eduardo Leite. Sartori e o Eduardo Leite. Mas daí a gente já está falando de um eixo que as provas tendem, né, a não focar tanto, mas são os governadores da nova república. A gente costuma fazer algo parecido quando a gente vê a história do Brasil, só que a gente vê os presidentes, né? A gente falaria de Sarney, de Collor, Itamar, FHC e assim por diante. Então eu queria que os nomes, pelo menos, fossem familiares para não te surpreender. Beleza? Não vou chamar o maltês da minha Dinda de Olívio Dutra porque ele era bigodudo. Não, eu também. Não que eu seja filho de professores, mas como uma pessoa que sempre foi muito vinculada ao movimento de professores, assim, todo esse, né, todos esses governos aí trataram a educação gaúcha, com exceção do Olívio, trataram a educação gaúcha de uma forma bastante problemática, né? Então, normalmente, nós não guardamos memórias muito positivas enquanto professores desses governos da nova república, não. Mas vamos lá. Então, olha só, pegando ali da transição para a república em diante, tá? Vamos fazer o nosso panorama da aula para ver se tudo fez sentido? É uma aula de bastante conteúdo, mas é um conteúdo que eu acho que a gente organizou de uma forma coerente. A gente começou a nossa aula de Rio Grande do Sul, lá no período pré-cabralino, falando sobre dois momentos de povoamento, 10 mil anos antes de Cristo e cerca de 2 mil anos atrás. Com o início da colonização, víamos que Rio Grande do Sul era da Espanha e vimos que a colônia de Sacramento foi quando portugueses conseguiram avançar para esse território e tinham interesse na economia da prata. No século XVIII, os portugueses consolidam esse domínio do litoral com a fundação de Rio Grande, e daí depois começam os tratados territoriais, a tentativa de troca dos sete povos pela colônia de Sacramento, e daí nós vimos Madrid, o cancelamento de Madrid, Santo Ildefonso e, por fim, Badajoz. No século XIX, dois fluxos migratórios, alemães e italianos, a Revolta Farroupilha, e vimos também a transição para a República, marcada pelos governos de Júlio de Castilhos I e depois de Borges de Medeiros. Aqui a gente já está na República Brasileira. O Borges de Medeiros, depois de deixar o poder, passa ele para Getúlio Vargas, que vai ficar 2 anos, depois ele vai dar o golpe de 30, vai virar presidente. Destaquei que durante o Estado Novo houve repressão nas colônias do Rio Grande do Sul. Durante a República Democrática, ou seja, pós-era Vargas, principais aspectos: o suicídio de Vargas e o impacto social que isso gera no Rio Grande do Sul, e a questão da figura de Leonel Brizola e a campanha da legalidade.
No quesito ditadura civil-militar, o apoio do governo da época, do Ildo Meneghetti, falei um pouquinho sobre a resistência, mas também sobre a atuação das repressões no Rio Grande do Sul, inclusive com a Operação Condor. Daí, a partir de 79, início da abertura política, temos o retorno dos partidos políticos, o surgimento do MST. A partir de 85, fim da ditadura militar, fiz só uma lista ali de quem já governou o Estado a partir de então. E agora eu te pergunto, finalmente, desculpem por terem passado no tempo, mas se tu ficou com alguma dúvida, se não me manda aquele tudo ok que tu deve estar com fome. E aí, fechou? Tranquilaço? Sem dúvida sobre esse conteúdito, então? Beleza. Então, se está tudo ok, vou interromper a nossa gravaçãozita a partir de agora. Lembrando, como sempre, né? Tudo nosso, nada deles. E vocês, camba?